Hoje eu estou aqui no Parque Ecológico de Indaiatuba, lugar muito frequentado pelos moradores da nossa cidade para fazer exercícios, para fazer caminhada, mas hoje eu estou aqui para um assunto diferente. A gente quer descobrir o que as pessoas pensam sobre espiritualidade. Vem comigo, vamos descobrir! É a essência que nós temos que ter para nós poder evoluir nesta encarnação, nesta vida. É o que a gente entende sobre o nosso Pai, né? Porque sem Ele a gente não é nada, né? Espiritualidade é uma vibração que Deus nos dá. Quando a gente vê uma banda de rock, sabe? Essa espiritualidade não fica baixa e também ela fica com uma frequência assim, ó. Ele mostra, através da intuição, o que eu estou fazendo errado ou o que estou fazendo certo. Para mim, espiritualidade é estar sempre com Deus, em oração, fazer todos os dias a obrigação de ler a palavra de Deus. Isso é fundamental. Eu sou nova ainda em evangelização, né? Não entendo muito, estou aprendendo com a Noélia, porque ela é uma pessoa muito sábia. Espiritualidade é Deus. Acho que Deus é espiritualidade para todo mundo, sem religiões. Acho que espiritualidade é quando você consegue encontrar uma forma de se sentir bem com você mesmo, assim, independente de como seja. Alguns encontram indo na igreja, outros encontram fazendo uma viagem, outros encontram descansando em casa. Acho que a forma que você se sente melhor e mais à vontade com você, em paz, é o que pode ser espiritualidade. Eu acho que espiritualidade é a fé que você acredita. Tipo, eu não sei, algo que te traga paz, algo que faça você crer em algo, você focar em algo para trazer uma paz para você. Acho que seria isso. Eu acordo e faço café e a primeira coisa que a gente faz é pôr a oração para abençoar. Eu sempre deixo uma água abençoada. Mas quando eu pedi a Deus em 2019, Ele não me respondeu, mas Deus me trouxe para essa cidade maravilhosa. Quem bebe da água de Indaiatuba jamais vai ter sede. Boa tarde, galera que bebeu da água de Indaiatuba e não terá mais sede. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafael, eu faço parte da equipe de pastores e hoje nós estamos começando essa nova série de mensagem Repense a Sua Espiritualidade. Quando nós pensamos sobre repensar, automaticamente vem algumas coisas na nossa mente. Bom, mas a grande pergunta que nós queremos responder para você durante essa série é como crescer espiritualmente. Talvez você já tenha dado passos no seu relacionamento com Jesus, talvez chegar até essa igreja, tomar algumas decisões, se envolver em alguns processos, já tem sido algo muito grande, muito maior, que você nunca imaginou viver. É verdade, mas Deus tem muito mais ainda para você. Talvez você está aqui e você tem anos de igreja, anos de uma experiência com Jesus e Deus tem para você um crescimento espiritual ainda. A grande questão é como nós crescemos espiritualmente. Quando nós pensamos nessa pergunta, nós associamos algumas coisas. A primeira coisa é, faça mais. Algumas pessoas respondem essa pergunta, você precisa orar mais, você precisa ler a Bíblia mais, você precisa fazer vigília, você precisa jejuar, você precisa participar de uma conferência ultra power espiritual, você precisa entrar em contato com um pastor, com um mentor, ou seja, sempre é requerido de nós algum esforço, porque nós estamos aquém e precisamos nos esforçar para crescermos espiritualmente. Essa geralmente é a lógica do mercado. Se nós estamos trabalhando e queremos faturar mais, se queremos melhorar a nossa vida, ganhar uma estabilidade, a gente precisa fazer mais. Isso permeia toda a nossa vida. Um aluno que não está tirando as notas devidas, ele precisa se esforçar mais, ele precisa se dedicar. E nós trazemos muito isso para a nossa relação com Jesus. Nós acreditamos que sempre precisamos fazer mais, e fazer mais, e fazer mais. Outra lógica é a lógica do saiba mais.
Se não faça mais, a questão é a competência, ou seja, reside em nós a capacidade de crescermos espiritualmente. Por outro lado, existe o saiba mais, que está ligado a um conhecimento. Ou seja, o que eu preciso conhecer que ainda eu não conheço para eu crescer espiritualmente? Qual a informação que está reservada para mim, para eu de fato deslanchar, para eu alavancar a minha espiritualidade? Uma vez eu estava perto de uma pessoa que estava compartilhando os seus desafios na luta contra a pornografia, e a outra pessoa diz assim: eu preciso te dar um livro sobre pornografia. Você vai terminar esse livro e você vai parar. Ele parou? Não. Porque não nos falta informação. Como que a gente responde a essas questões? Se não é a questão do conhecimento, ou seja, uma informação que me falta para agir como, por que muitas das vezes não crescemos espiritualmente e por que muitas das vezes não somos transformados? Talvez você está aqui e você acredita que você precisa de uma conferência para viver um relacionamento com Jesus? Você precisa ler um livro sobre algum assunto? Nós podemos terminar um livro sobre oração sem nem sequer praticar a oração. Porque não é uma questão de conhecimento. Essa é a minha e a sua vida. Então, nessa lógica, nós vivemos nesse ciclo, fazer mais. Então, eu preciso fazer mais, eu preciso me esforçar. Isso me toca muito, porque por muitas vezes, por muitos anos, eu vivi uma espiritualidade baseada no esforço e no conhecimento. Qual que é o resultado disso? Você vai cansar. Porque você vai se dar conta de que você é mais pecador do que imagina e você não tem condições de dominar o seu coração e as suas vontades. E não é apenas acrescentar uma informação certa ou errada na sua vida que trará transformação para a sua realidade. E nesse ciclo você cansa e você desiste. E aí você se enche de culpa. E aí cada vez mais você vai entrando nesse ciclo de fazer, de se esforçar, de conhecer, e você percebe que algumas coisas na sua vida, elas não mudam, elas permanecem o mesmo por anos e anos. Esse é o ciclo. Mas nessa série, nós queremos propor que espiritualidade não é sobre fazer mais, não é sobre conhecer mais, mas sim é sobre amar melhor. Por que amar melhor? Como Dave Smith diz, seguir a Jesus é tornar-se um aluno do Rabi que nos ensina a amar. Ser um discípulo de Jesus é matricular-se na escola do amor. Você está aqui porque o amor te impulsiona. O amor te atrai. O amor faz você tomar as suas decisões. O amor explica o porquê que você faz todas as coisas. O amor é esse centro de comando na sua existência, no seu coração, que faz você agir dessa forma. Porque quando nós fomos criados por Deus, lá em Gênesis, nós fomos criados para amá-lo. Só que o pecado distorceu essa rota e fez com que a gente amasse mais as coisas criadas, mais tudo que Deus criou do que Ele mesmo. Então nós somos seres amantes. E não apenas seres pensantes. Então você está agora como um discípulo de Jesus, matriculado na escola do amor. Jesus está te ensinando a amar. Isso sim vai passar por um esforço, isso sim vai passar por um conhecimento bíblico, mas isso são meios. A essência é o amor no nosso coração. Nós estamos olhando para Jesus e nós estamos aprendendo a amar da forma correta. Porque quando não amamos a Deus da forma correta, acima de todas as coisas, com toda a nossa mente, nosso coração e as nossas vontades, nós amamos todas as outras coisas de forma desequilibrada. Se eu não amo a Deus, eu amo a minha esposa de forma desequilibrada. Se eu não amo a Deus, eu amo minhas filhas de forma desequilibrada. E se eu não amo a Deus, eu amo meu trabalho de forma desequilibrada. E tudo isso faz com que isso torne um ídolo na minha vida. Então o que Jesus está nos chamando é para que nós possamos aprender com Ele o que é amar. Por isso, nessa série é sobre amar mais e melhor. Nós não acreditamos que vamos te dar uma informação nova, mas nós queremos te convidar a sentar aos pés de Jesus e aprender dele sobre o que é
amor. Por isso que durante essa série nós vamos falar sobre disciplinas espirituais, nós vamos falar sobre circunstâncias cruciais, nós vamos falar sobre ensino prático, nós vamos falar sobre serviço ministerial e também sobre relacionamentos significativos. Essa parece ser as 5 formas que Deus usa para cultivar o amor no nosso coração, para que amemos mais e melhor a Jesus. Se nós pudéssemos tirar uma foto de alguém que está amadurecendo, de alguém que está crescendo espiritualmente, nós vamos ver essa dinâmica acontecendo simultaneamente. Pessoas que estão passando por todos esses momentos e essas pessoas estão aprimorando o seu amor a Jesus. Por isso, preciso definir com você o que é espiritualidade. Espiritualidade, eu defini da seguinte forma: espiritualidade cristã é ter um relacionamento com Jesus. Como nós vimos no vídeo, cada um tem um conceito sobre espiritualidade, porque a espiritualidade permeia a nossa vida e nós somos seres espirituais. Deus nos criou como seres espirituais que anseiam por adoração. Então nós estamos vivendo a espiritualidade diariamente, assinando os contratos, fazendo as reuniões, assumindo os relacionamentos. Tudo isso é uma forma de expressarmos a nossa espiritualidade. Mas, biblicamente, a espiritualidade cristã é ter um relacionamento com Jesus. Por isso, crescimento é algo natural da vida. Nós crescemos naturalmente. Tudo o que tem vida, cresce. E quando não cresce é porque há alguma coisa errada. Então Jesus te chamou e agora você tem uma jornada de crescimento, você tem uma jornada de aprofundar no seu relacionamento com Jesus. Eu sei que o crescimento físico, às vezes a gente não percebe. Eu olho pelas minhas filhas, por exemplo, tem hora que eu olho no berço e eu falo assim, meu Deus, o que aconteceu entre ontem e hoje? Porque alguns centímetros foi ganho aqui. Eu pego a Lizzie nos braços, muitas das vezes, e eu percebo, meu Deus, passou muito rápido. Aí bate aquela saudade de um bebezinho, né? Porque a gente não percebe o crescimento. Mas o crescimento espiritual, ele também acontece de formas diferentes com pessoas diferentes. Mas esse crescimento, ele é perceptível. Porque cada um está reagindo de forma diferente aos estímulos de Jesus. Então nem todo mundo cresce no mesmo ritmo, mas o crescimento é necessário. O crescimento é o desdobramento natural daquele que está num relacionamento crescente com Jesus. Por isso, eu quero te dizer, como 2 Pedro diz para nós, antes cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória e para sempre. Amém. Olha o que Pedro diz, cresçam na graça. O que Deus tem para nós é para que a gente aprofunde, cresça, mergulhe nesse relacionamento com Jesus. Então o crescimento está em todas as áreas da nossa vida, mas o crescimento espiritual também. Pedro está dizendo, cresçam na graça do Senhor Jesus Cristo. Como crescer espiritualmente, então? Esse relacionamento crescente com Jesus, como que eu vou crescer? É algo que Deus faz apenas, eu preciso sentar no sofá e esperar passivamente Deus agir, Deus mover? Ou Deus fez todas as coisas no início, Ele colocou fé no meu coração, Ele me salvou e agora tudo está na minha responsabilidade? Como é que nós crescemos espiritualmente? O meu pressuposto aqui é que o crescimento espiritual só é possível por causa de Deus em nós. Olha o que João, capítulo 15, diz. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então o crescimento espiritual é possível, porque nessa metáfora de João capítulo 15, Jesus está dizendo, Ele é a videira, e nós somos os ramos, e nós somos enxertados nessa videira, e assim como a videira é tudo para o ramo, Jesus é tudo para nós. Então o crescimento espiritual é possível porque nós estamos unidos a Jesus. Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, quando arrependemos dos nossos pecados, algo acontece. Nós somos unidos a Jesus. Essa união é pela fé.
Nós agora somos um com Ele. Nós temos uma aliança com Ele. E é a partir dessa aliança, a partir dessa união, é que emerge todo o poder para que eu e você floresçamos, cresçamos, frutificamos. Então, tudo que eu e você fomos criados para ser e fazer, vem do Deus em nós. Diferente de todas as outras religiões, o Evangelho propõe um Deus conosco. O Espírito Santo de Deus faz morada em nosso coração. Ele habita em nós. E o texto está dizendo que sem Ele, sem Jesus, jamais podemos fazer qualquer coisa. Se Jesus fosse tirado da sua vida, o que mudaria? Se Jesus fosse tirado da rede, o que mudaria? Será que nós continuaríamos fazendo as mesmas coisas? Será que nós leríamos a Bíblia, oraríamos, frequentaríamos os cultos, participaria do voluntariado, participaria de um pequeno grupo? Porque isso é possível. Porque muitas das vezes nós nos movimentamos porque aprendemos a vida cristã e fazemos isso não baseado em Jesus, mas baseado no nosso esforço, baseado em nós mesmos. Nós não entendemos a nossa condição espiritual de pobreza, de pecadores, que não é possível para nós fazer nada para alavancar a nossa vida espiritual. Olha o que Daniel disse: seu crescimento espiritual é uma questão da graça divina. Você pode alavancar a si mesmo para obter crescimento. Você precisa ser elevado ao crescimento. Porém, a graça divina produz mudança, impulsiona e perpassa os esforços, pois estamos no Filho. Essa graça que nos salvou, agora perpassa os nossos esforços e nos impulsiona a viver o crescimento espiritual. É por causa dessa união em Cristo, é porque nós estamos em Cristo e não mais no Adão, que desfruta de morte, de distanciamento, de inimizade com Deus. Mas por estarmos em Cristo, nós temos paz com Ele, nós temos um poder, nós temos uma capacidade, é que nós podemos crescer. A vida cristã, do início ao fim, é fruto da graça de Deus. Se você está aqui, se você tem dado passos, é a graça de Jesus que está te atraindo, é a graça de Jesus que está sustentando a sua vida. Essa graça é a graça que salva, é a mesma graça que santifica, que me transforma. Essa graça está operando, porque sem ela jamais podemos fazer qualquer outra coisa. É a graça que nos capacita a ser, fazer, ter aquilo que sem ela jamais seríamos, jamais teríamos e jamais seríamos. É a graça de Deus. Por isso que essa série é sobre amar mais e melhor. E como é que nós podemos aprender? Hoje eu quero falar com você sobre as disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais são hábitos que nós desenvolvemos para cultivar o nosso relacionamento com Jesus. Disciplinas espirituais são hábitos para desfrutar de um relacionamento crescente com Jesus. Imagine, por exemplo, eu não posso produzir energia, mas eu posso conectar um aparelho eletrônico na tomada. Eu não posso produzir água, mas eu posso abrir a torneira. O que eu estou dizendo para você é que essas disciplinas espirituais nos colocam numa rota de atração. As disciplinas espirituais estão na nossa vida para que eu e você cultivemos hábitos saudáveis ao ponto de desfrutarmos do relacionamento com Jesus. Deus está, por meio dessas disciplinas espirituais, fazendo com que o seu povo se aproprie dele. Isso acontece durante a história. As disciplinas espirituais são vistas no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então o que nós estamos aqui sintetizando é que quando um homem, uma mulher de Deus cresce no seu relacionamento espiritual, passa pelas disciplinas espirituais. É impossível crescermos, desfrutarmos sem desenvolvermos esses hábitos em nossas vidas. Por isso eu quero começar a desconstruir algumas coisas com você. Primeiro, disciplinas espirituais não são meios de salvação. Não acredite que você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai praticar tantas coisas para você conquistar a salvação. Nós não acreditamos nisso. A salvação é pela graça de Deus. Não é algo que nós conquistamos. O homem não tem condições de conquistar a sua salvação.
A salvação foi dada por meio de Cristo, pela sua vida, pela sua morte e pela sua ressurreição. E somente quando o homem se arrepende e deposita sua fé nele é que o homem é salvo. Então não são meios de salvação. Segundo, eles não são apenas para algumas pessoas. Não acredite que disciplinas espirituais é para líderes, é para pastores. Não. Disciplinas espirituais são para todas as pessoas. Todos aqueles que são chamados filhos de Deus, todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus, são chamados a desenvolver hábitos espirituais. Porque esses hábitos são formativos. Eles estão formando Cristo em nós. Eles estão fazendo com que nós aprendamos a desfrutar do relacionamento crescente com Jesus. Então não é algo reservado apenas a alguém que está numa posição, numa função. Não, isso não tem a ver. Tem a ver com o relacionamento crescente com Jesus. E isso acontece com todos. Terceiro, não são práticas entediantes. Muitas das vezes nós olhamos para os rituais, liturgia, e nós falamos assim, poxa, que prática vazia, monótona e sem sentido. Não. Quando nós olhamos para disciplinas espirituais, são meios pelos quais nós aumentamos os nossos prazeres em Deus. Por isso que o relacionamento com Jesus não é um convite para privar os nossos prazeres. O relacionamento crescente com Jesus é para aumentar o nosso prazer por algo maior e melhor. Por isso que nós praticamos o que praticamos, por isso que nós vivemos da forma que vivemos. Porque nós entendemos que Jesus é esse prazer maior. É Ele que nos direciona, é Ele que comanda a nossa vida, é para Ele que nós fomos criados. Quarto, não são um meio para um fim. Ou seja, já viu aquelas pessoas que fazem alguns propósitos? Olha, Deus, eu vou jejuar porque eu preciso casar. Então eu vou tirar 21 dias de jejum, de, 6 horas da tarde até 10 horas, eu não vou comer nada porque eu quero uma pessoa. Ou eu vou acordar nas madrugadas para orar 3 horas da manhã, porque 3 horas da manhã não tem ninguém orando, os pedidos são menores lá no céu, então a logística é mais rápida e eu consigo receber algo. Não. As disciplinas espirituais não são meios para um fim. Nós lemos a Bíblia, oramos e cultuamos como meio, mas o fim é o próprio Deus. Eu não faço algo para conquistar algo dele. Eu faço algo para desfrutar dele, porque ele me alcançou. E 5, não são fáceis de colocar em prática. Nós muitas das vezes projetamos o idealismo na nossa vida. Uma situação ideal, uma circunstância ideal, onde eu vou poder agora praticar isso. Queridos, não espere uma circunstância ideal. É com a casa bagunçada, é com as crianças chorando, é com as demandas do trabalho, é com as responsabilidades da escola, é com tudo acontecendo que nós podemos praticar as disciplinas espirituais. Não existe esse lugar ideal onde todas as minhas coisas são planejadas, a minha rotina é determinada e agora sim eu vou poder desfrutar de um relacionamento crescente com Jesus. Não. É nessa dinâmica da realidade da vida, nesse desafio da ordinariedade que nós vivemos, nós podemos desfrutar das disciplinas espirituais. Então, eu queria te apresentar nessa tarde 3 disciplinas espirituais. Elas estão para que eu e você cresçamos nesse relacionamento crescente com Jesus. Primeiro, é ler a Bíblia. Olha como diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Como bebês recém-nascidos, desejam intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. O puro leite espiritual. O que Pedro está dizendo aqui, que a forma pela qual nós crescemos é por meio da leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus é a revelação de Deus. Esse Deus se revelou, esse Deus se tornou conhecido. E a forma pela qual ele se tornou conhecido é por meio de um livro, é por meio de uma palavra, onde eu e você podemos crescer espiritualmente. E aqui ele usa uma analogia. Ele está dizendo como um recém-nascido que precisa do leite, que depende do leite para a sua existência, assim nós precisamos viver. Então é impossível crescer no relacionamento com Jesus sem a leitura bíblica, sem a leitura da palavra de Deus.
O texto está dizendo que se a gente fizer isso, nós vamos começar a experimentar a salvação plenamente. Ou seja, a palavra de Deus potencializa o desfrute do Deus. Então a palavra de Deus é ouvir a voz de Deus. Deus fala, Deus não está em silêncio, Deus se comunica conosco. E a forma mais segura para que eu e você conheçamos Ele, aproximamos dEle, é por meio da sua palavra. Como diz Donald, não importa quanto nos ocupamos com a atividade da igreja, não devemos lembrar que a prática mais transformadora que nós temos disponível é o consumo disciplinado das Escrituras. Não importa o que você faça aqui na igreja, não importa as atividades que você assumiu, a melhor forma com que Deus estabeleceu para que eu e você cresçamos é por meio da leitura da palavra de Deus. Sem ela é impossível o crescimento, porque Deus se revelou, Ele se permitiu ser conhecido, e Ele se revelou nessas páginas de Gênesis a Apocalipse. Durante a história, nós conhecemos o início, o meio, o fim. Nós conhecemos o caráter de Deus, quem Ele é, quais são suas obras, o que Ele está fazendo no mundo, para onde Ele está levando o mundo. Então a melhor forma de crescermos é por meio da leitura da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus promove saúde. Não sei se você já pegou um dos salmos mais lindos da Bíblia, que é o Salmo 119. Olha o que o Salmo diz: jamais me esquecerei das tuas ordens, pois é por meio delas que me dás vida. Sem a palavra de Deus, nós não temos vida. Sem a palavra de Deus, nós vestimos máscaras. Sem a palavra de Deus, nós vivemos a superficialidade. Sem a palavra de Deus, nós não existimos. Na verdade, foi isso que Jesus disse, foi isso que Deus disse lá em Deuteronômio, que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a nossa existência, a nossa saúde espiritual depende da palavra de Deus. Se você ler o Salmo 119, você vai ver o coração do salmista ansiando, desejando pela palavra de Deus. A palavra de Deus é melhor do que o ouro, a palavra de Deus é melhor do que o mel. Ele tem deleite, ele tem prazer, ele tem disposição de olhar, observar, praticar a palavra de Deus. E é isso que eu e você precisamos fazer. Então a palavra de Deus promove saúde espiritual. Se você está definhando na sua vida, é porque você não está alimentando o seu coração e você não está nutrindo a sua mente pela palavra de Deus. A palavra de Deus também promove santidade. Salmo 119 diz: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A forma com que nós guardamos o nosso coração do pecado e das tentações que nos cedeiam constantemente é por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus tem um espaço no nosso coração que permite com que eu e você permaneçamos em Jesus. Não tem como alguém aproximar-se da palavra de Deus e também viver uma vida de pecado. Se nós estamos frios espiritualmente, se nós estamos deixando de amar pessoas, se nós estamos deixando de amar a Deus, é porque de alguma forma nós também deixamos de ler a sua palavra, porque a palavra de Deus promove santidade em nós. A palavra de Deus lança luz sobre as trevas que há no nosso coração, e ela gera desconforto. Ela provoca em nós arrependimento. Ela lança luz e nos faz conhecer aquilo que não está certo e aquilo que está errado na nossa vida. Eu me lembro que quando eu ganhei minha primeira Bíblia, eu coloquei uma frase na primeira página. E a frase era do Moody, que diz: ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Não tem como conviver essas duas coisas. Uma vida de pecado, uma vida longe e distante de Deus, e ao mesmo tempo, perto da palavra. É impossível. A palavra é o meio pela qual eu sou fortalecido espiritualmente. Deus alimenta a minha mente e me permite conscientizar sobre a realidade, me faz meu coração ficar alerta, em atenção. Então, para eu e você crescermos, nós precisamos ler a Bíblia. Porque a Bíblia
promove saúde espiritual. A Bíblia promove santidade. Mas a Bíblia também promove sabedoria. Olha o que o Salmo 119 diz: tenho prazer em teus preceitos, eles me dão conselhos sábios. Não é que você é inseguro. Não é que você tem medo de tomar as decisões. É que você não conhece Deus. Porque aquele que conhece a Deus, aquele que está próximo de Deus, sabe os meios pelos quais Deus usa para tomar decisões. Então, se você abandona a palavra de Deus, você vai viver uma vida insensata. O insensato na Bíblia é aquele que decidiu não ouvir a Deus. O sábio na Bíblia é aquele que decidiu ouvir o próprio Deus. E essa sabedoria vem da palavra de Deus. Esse Deus nos criou como seres dependentes deles. Nós precisamos do conselho de Deus. E essas orientações e conselhos antecedem a queda. Não tem a ver com a queda. Desde o início, Deus já orientava, direcionava Adão e Eva sobre aquilo que eles precisavam tomar de decisões. Porque nós somos seres dependentes. Se você quer viver do jeito de Deus, da maneira de Deus, você precisa ler a palavra de Deus. Lá está sobre como você deve escolher o seu namorado, como você deve casar, o homem que você precisa ser, como você vai administrar suas finanças. Lá está tudo sobre aquilo que nós vivemos. As Escrituras são suficientes para todos os problemas e dilemas que nós enfrentamos. O problema é que nós nos afastamos da palavra de Deus. E quando nos afastamos, nós nos adoecemos emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Mas o texto está dizendo que a palavra de Deus promove sabedoria. Ele conhece toda a realidade. Ele conhece todas as coisas. Então eu e você podemos nos aproximar dele para tomar as decisões que nós precisamos. A palavra de Deus também promove segurança. Olha o que o Salmo 119 diz: tua promessa renova minhas forças, ela me consola em minha aflição. Querido, se tem algo que fortalece a minha e a sua vida, é o nosso contato diário com a palavra de Deus. Você quer fazer um teste? Observa duas pessoas passando pelo luto. Uma pessoa que tem os alicerces e o fundamento da palavra de Deus na sua vida, que é disciplinado, que ama a Bíblia, que lê sua Bíblia diariamente. E observa alguém que não tem um relacionamento com Jesus por meio da sua palavra. Você vai ver como essas pessoas vão reagir o luto durante a sua jornada. Eu lido com aconselhamento constantemente. E às vezes eu percebo que não há resposta porque essas pessoas estão desconectadas da fonte, que é a palavra. Só que a palavra de Deus promove para nós segurança. Segurança desse Deus que está conduzindo a sua história. Segurança desse Deus que tem promessas para nós. Promessas de consolo, promessas de conforto. Nós podemos ir para a palavra de Deus e alimentar a nossa alma. Não necessariamente você precisa de um pastor. Não necessariamente você precisa de um psicólogo. Muitas das vezes você só está negligenciando o seu relacionamento com Jesus. E a palavra de Deus é esse meio de segurança, de força, de esperança. Eu posso alimentar, nutrir a minha vida por meio da sua palavra. Uma das declarações mais lindas do salmista, no Salmo 119, é: obrigado pelo sofrimento, pois eles me conduziram ao Senhor. Alguém que olhou para a realidade da sua vida, da sua história, e entendeu que na palavra de Deus é que existe segurança. Fora dela é completa instabilidade, é imprevisibilidade. A palavra de Deus promove saúde espiritual, santidade, segurança. Por isso, qual é o lugar da leitura bíblica na sua rotina hoje? Aonde está a leitura bíblica durante a semana, durante os seus dias? É a última coisa que você faz depois de um dia cansado? Se for, não há nutrição, não há poder. Há preguiça, sono, há cansaço. Qual o lugar da leitura bíblica na sua vida hoje? Mas você está por dentro de tudo. Você sabe que a base da Boca Rosa está dando errado. Você sabe quantos filhos que o Neymar tem.
Você sabe sobre a política. Você sabe sobre o mundo dos esportes. Você está acompanhando as Copas. Você está informado. Você sabe sobre o mercado financeiro. Você está acompanhando diariamente para fazer seus investimentos. Você sabe sobre as dancinhas do TikTok. Você sabe sobre os lançamentos das séries, dos documentários, dos filmes. Você sabe sobre o que está acontecendo no mundo. Mas se eu te falar, abre a sua Bíblia em Macabeus, você vai procurar e não tem. Porque você não conhece a Bíblia. Isso é uma vergonha. Porque nós somos povo de Deus, nós temos um livro. Você precisa entender quais livros tem na Bíblia, como é que eles se localizam na história. Você precisa conhecer esse Deus. E você não conhecer esse Deus é desprezar a sua revelação. Então qual o lugar, o espaço que você tem dado na leitura bíblica na sua rotina? É algo que você tem abandonado? É algo que você não tem feito? Ou você tem apenas colocado o devocional do YouVersion e check? Você nem lê, você não medita, você não pensa, você não ora, mas é um alívio de consciência. Eu abri o devocional da Red, maravilhoso. Mas para outras atividades nós temos disposição, nós temos força, nós temos energia, nós acordamos de manhã, fazemos atividade física, investimos em tudo, nós somos super-herói. Mas para o nosso conhecimento bíblico, nós somos superficiais. Deus se revelou por meio de um livro. E a forma com que eu e você crescemos é por meio da leitura regular, diária, da palavra de Deus. Não tem segredo. Se você quer crescer espiritualmente, se você quer experimentar mais de Deus, comece pela palavra de Deus. Ela é a voz de Deus, audível para nós. Como Rice Sproul diz, aqui está o verdadeiro problema da nossa negligência. Nós falhamos em nosso dever de estudar a palavra de Deus, não tanto porque é difícil de entender, não tanto porque é monótona e chata, mas porque é trabalhoso. Nosso problema não é a falta de inteligência ou a falta de paixão. Nosso problema é que somos preguiçosos. Você é preguiçoso. Assume. A Bíblia não é uma prioridade para você. Só que você está achando que a forma de que você se identifica como cristão é colocar a camisa de voluntário da Red. É colocar um adesivo. É vir ao culto. Isso não te identifica como um cristão. O que te identifica como um cristão é o seu amor pela palavra de Deus. Se você não está amando a Deus, você não está crescendo num relacionamento crescente com Jesus. Queridos, esse Deus se revelou e é um prazer conhecer que Ele é santo, santo, santo. Que Ele é digno de toda a glória. Esse Deus é aquele homem que esvaziou-se de si mesmo, que assumiu aquela cruz, que morreu por nós e que ressuscitou. Vamos conhecer a sua revelação. Vamos conhecer o que Ele está fazendo no mundo. Isso passa por meio da palavra. Por isso, arrependa-se da sua preguiça. Toma vergonha na sua cara. Olhe para Jesus e aprenda que você só pode crescer espiritualmente lendo a palavra de Deus. Não tem como crescer espiritualmente a parte disso. Uma segunda prática espiritual é orar. Olha o que Jesus disse: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então o pai que observa em segredo o recompensará. Se a primeira prática é a leitura bíblica, a segunda prática é a oração. É impossível crescermos no relacionamento com Jesus, aprender a amar mais e melhor a Jesus sem a oração. O que Jesus está dizendo aqui é sobre uma prática que se manifesta no secreto. Ele usa aqui a ilustração do quarto, um lugar de intimidade, um lugar que ninguém está olhando, mas quem está lá é o próprio Deus, quem está observando é o próprio Deus. Não é algo que dá aplauso. Subir no palco dá aplauso. Talvez estar numa posição dá aplauso, dá reconhecimento. Mas orar no seu quarto, no seu secreto, não tem aplausos. Ninguém está enxergando. Mas não importa,
Porque quem está observando é o próprio Deus. E ele diz, conforme o texto, ele recompensará. Ou seja, há recompensa para todos aqueles que buscam a Deus. Então a oração é essa segunda disciplina espiritual que Deus usa para que cresçamos espiritualmente. Por isso que orar é um desafio, como diz Paulo em Colossenses, dediquem-se à oração com a mente alerta e com o coração agradecido. Orar não é natural, nós precisamos aprender a orar. Por isso que orar é uma guerra, é uma batalha. Nós precisamos perseverar na oração, como diz 1 Tessalonicenses, orem sem cessar. A oração não é algo natural da nossa vida, porque a falta de oração comunica autossuficiência. Mas eu preciso entender que o meu relacionamento com Jesus depende dessa comunicação verbal com Ele. Depende dessa relação onde os meus joelhos se dobram e eu oro a Ele. Por isso que a oração é um desafio. A oração é um deleite. Olha o que diz o Salmo 16. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Eu não concordo que viver com Jesus é um tédio. Viver com Jesus é prazer. O que o salmista está dizendo é que na presença de Deus há plenitudes de alegria. Há prazer na presença de Deus. Que o pecado não oferece, que nada nesse mundo oferece, que nada nesse mundo preenche, completa e satisfaz. É somente na presença de Deus que nós temos o real prazer, porque nós somos criados por Ele. Eu tive uma alegria de aprender a orar com a pessoa mais importante da minha vida, que é o meu pai. Eu aprendi a orar observando o amor que ele tinha pela oração. Ele acordava de madrugadas para orar e ele saía de casa e ficava na parte externa da casa orando. Um dia ele me fez um desafio, logo depois que ele percebeu que eu tinha de fato conhecido Jesus, ele falou assim: Rafa, você topa acordar algumas madrugadas comigo? E eu lembro que naquelas madrugadas, foi aquelas madrugadas que eu mais aprendi a me deleitar na presença de Deus, e aquilo foi fundamental para eu crescer espiritualmente. Passava tempos ali orando com Ele. Logo na minha adolescência, para a minha juventude, eu tive um amigo, um grande amigo, que era o Rafa. Era uma dupla, era Rafa e Rafa. E eu e o Rafa, a gente sempre teve muita fome, muita sede por Deus, e a gente colou um no outro, e aquilo ali abençoou muito a nossa vida. Lembro que a gente, no período da faculdade, a gente estabeleceu durante um ano, orar meia-noite, de segunda a sexta. Fazia frio ou calor. Eu e o Rafa chegava da faculdade, saía do ônibus, íamos para a igreja, orávamos, e depois a gente ia embora para viver outro dia seguinte. Nós estávamos passando por um momento muito difícil na nossa igreja, que era uma transição pastoral. Essa transição pastoral durou 2 anos. Eu lembro que nós orávamos por um pastor, e hoje o pastor que está em Minas já completa 10 anos de ministério. E isso é raro em Minas Gerais. No sul de Minas principalmente. Que o teto é 3 anos. Então, nesses momentos onde eu e o Rafa aprendemos a orar, nos deleitar diante de Deus, nós começamos a ver a resposta de Deus, o mover de Deus na vida da igreja, pessoas se achegando. Isso era fruto de uma oração, isso era fruto de alguém que estava se colocando diante de Deus, que aprendeu a se deleitar em Deus, que aprendeu a ter prazer em Deus. Mas o problema é que nós achamos a oração algo tediante, uma oração miojo, é 3 minutos. Qual foi a última vez que você se humilhou diante de Deus, derramou seu coração, chorou diante da presença dEle? Que você passou horas derramado, prostrado diante de Deus? Enchendo-se dEle, aprendendo a amar, confessando os seus pecados, chorando porque o seu casamento não muda, sua esposa não muda, você não muda, todas as coisas não mudam, onde você está implorando para o agir de Deus? A oração é um deleite, há prazer na presença de Deus, plenitude de alegria. Por isso que a oração também é dependência. Olha o que Jesus diz em Mateus: dai-nos hoje o pão
de cada dia. Deixar de orar é expressar a sua autossuficiência. Você está confiando em você, na sua capacidade, na sua habilidade, na sua inteligência. Mas a oração nos lembra que a nossa vida com Deus depende completamente dEle. É dependência. Por isso que o Josemar Bessa diz, a oração nos lembra que não estamos no controle, mas podemos estar perto daquele que está. Ainda que nessas circunstâncias eu não consiga compreender, ainda que nas circunstâncias eu não contenha respostas, ainda que nas circunstâncias eu perdi o controle, as minhas emoções não respondem, as minhas vontades não respondem, mas eu posso aproximar de Deus por meio da sua palavra. Por meio da oração, eu estou perto daquele que está no controle de todas as coisas. É por isso que eu não vou desesperar. Ele pediu para eu orar pela provisão. É Ele que supre, é Ele que sustenta, é Ele que cuida. Esse Deus está presente, esse Deus está perto. A oração é dependência. A oração também é um descanso. Olha o que 1 Pedro diz, entreguem a eles todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de você. Descanso. Quais são suas aflições? Quais são as dores? Quais são as dificuldades? Apresenta, esse Deus está cuidando de você, mas você não está percebendo, você não está olhando. Olhe para toda a sua história, para toda a sua vida e perceba o cuidado de Deus na sua vida. E Ele vai dar provisão hoje. Não é sobre amanhã, não é sobre daqui 30 dias. Não, é hoje. A oração nos leva a descansar. Essa inquietação que a gente tem é porque de alguma forma nós nos desconectamos de Deus. Estamos longe desse relacionamento. Mas quando nos aproximamos, experimentamos o descanso, conseguimos descansar mesmo em meio à tempestade, mesmo as coisas turbulentas, mesmo em meio às gritarias, mesmo em meio aos desesperos externos. Somos tomados por uma paz que excede todo entendimento. A oração deleite, a oração desafio, a oração descanso. Por isso, como diz João Calvino, a oração é um antídoto para todas as nossas aflições. Se todas as nossas aflições nos levarem a orar, colocá-las aos pés de Jesus, nós já seremos abençoados. O que está angustiando o seu coração hoje? O que tem preocupado a sua vida? O que tem domado sua mente, o seu coração? Apresente isso em oração. Leve isso adiante de Deus. Primeira disciplina é ler a Bíblia, a segunda é orar e a terceira é cultuar. Hebreus diz, e não deixemos de nos reunir. É muito comum abandonarmos o corpo de Cristo, a celebração presencial, por causa da zona de conforto, porque é confortável sentar e assistir online. Queridos, não existe culto online. O que existe é uma transmissão. Culto é presencial, é onde você está submisso a uma liderança, onde você participa das ordenanças bíblicas, a ceia, o batismo, onde você ouve a sua palavra. Então não existe essa de culto online. O que existe é um culto público presencial, onde nós comunicamos aqui o que Deus está fazendo uns aos outros, a sua palavra, o seu evangelho. Por isso, não acredite naquela mentira de que você é igreja. Você não é igreja. Igreja somos nós. A sua família não representa a totalidade do corpo de Cristo. Você precisa de toda essa galera. Isso é igreja. Igreja é pluralidade. Não é a sua singularidade. Não é a sua individualidade. Igreja somos nós. Por isso que o culto é celebração. Olha o que o Salmo diz, venham, vamos adorar. Durante a história, Deus é adorado, Deus é cultuado. E é por isso que domingo após domingo nós estamos aqui cultuando a Deus, porque nós estamos celebrando. Nós estamos celebrando esse Deus vivo. E a Bíblia diz que no culto
Deus se faz presente. Deus anda no meio das pessoas. Ele sonda mentes e corações. É Ele que move a cada um aqui. Ou você acha que o que acontece aqui é a mesma coisa que acontece numa palestra do Pablo Marçal? Não é, querido. O que acontece aqui é a voz de Deus sendo comunicada e encontrando lugar em cada mente, em cada coração. Algo que nenhum homem é capaz de fazer, a não ser o próprio Deus. Todo domingo, a palavra de Deus está solta para encontrar espaço nos corações, para transformar, para alimentar. Então a palavra de Deus está sendo pregada, anunciada, e Deus está sendo glorificado. Por isso que o culto é celebração. Nós estamos aqui celebrando ao Deus, Criador dos céus e da terra, ao Rei dos reis, ao Senhor dos senhores, a esse Deus justo, bom, misericordioso, compassivo, longânimo. Nós estamos aqui cultuando esse Deus que nos fortalece, que é um lugar seguro, que é uma torre forte, que é a nossa fortaleza. É sobre esse Deus. Na verdade, não tem nada que nos une aqui a não ser o nome de Jesus. Eu sou São Paulino, eu sei que na rede tem um monte de São Paulino, isso nos une. Mas o que nos une aqui é que nós somos irmãos em Cristo. Nós temos o mesmo Pai. Uma das coisas mais lindas é o spoiler que Deus dá em Apocalipse. Gente de toda tribo, raça e nação se achegando diante do trono, olhando para o Cordeiro e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o digno de toda a glória e de toda a honra. Quando nós estamos aqui, esse Deus se manifesta de forma completamente diferente, porque Ele está manifestando nos corações. Cultuar é celebração, mas cultuar também é confissão. O salmista diz: Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador. Quando chegamos aqui, nós somos constrangidos a confessar a nossa dependência, a nossa insignificância, a nossa pequenez, confessar os nossos pecados diante dEle, confessar que nós não estamos sendo aquilo que Ele nos chamou para ser, colocar diante dEle as nossas misérias. Olha o que o salmista está dizendo: Ele é o nosso Senhor, Ele é o Criador. O culto é um momento de confissão, confessando quem Ele é, quem nós somos. Louvar a Ele, engrandecer a Ele com as nossas vozes, com as nossas mãos, com as nossas vidas. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar e você precisa cultuar. Se você se apartar da comunidade de fé, você se enfraquecerá e você vai se perder. O culto também é comunhão. Hebreus continua dizendo: encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Como é encorajador o culto. Logo pela manhã eu cheguei e eu vi a Carol cantando, que perdeu sua filha recentemente, depois de 4 meses de lutas na UTI. Como é que ela está encontrando subsídio suficiente para louvar a Deus? Quando eu olho para algumas pessoas aqui que aconselho, que acompanho, há 2 semanas atrás eu recebi um casal que durante 6 meses lutaram na UTI, com N cirurgias, N diagnósticos, e agora no próximo domingo, dia 14, ele vai ser apresentado. Como é que essa família encontrou força para louvar a Deus? Quando nós estamos em comunhão, nós estamos aprendendo uns com os outros a lidar com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, porque isso nos une e nós somos fortalecidos. Os recursos de Deus são distribuídos na nossa vida e nós aprendemos uns com os outros. Deixa eu te dar alguns conselhos. Primeiro, separe alguns minutos diariamente para a leitura
devocional e oração. Organize-se, programe-se, coloca na sua agenda. Segundo, compre uma Bíblia de estudo para aprofundar o seu conhecimento. Mergulhe, estude. Se você não tem uma Bíblia de estudo, adquira, para você aprofundar, para você entender alguns textos que são difíceis, mas que é possível para uma Bíblia de estudo, para você aprender a manuseá-la, conhecer mais a Deus. Planeje um dia da semana para estudar um livro bíblico. Poxa, separa o sábado pela manhã, você vai estudar Filipenses, você vai mergulhar nesse texto, você vai assistir vídeos, você vai ler a palavra, você vai fazer o seu próprio estudo daquela carta. Faça isso. Não tenha pressa para ler a Bíblia, mas estude constantemente a palavra de Deus. Faça os cursos do Red College, participe do seu pequeno grupo. São meios em que a palavra de Deus está sendo exposta, está sendo explicada, ensinada. Então, se você não sabe ler a Bíblia, tem um curso, estude sua Bíblia no Red College, você pode se inscrever. Lá você vai aprender um método simples, prático, para você aprender a ler a palavra de Deus. Leia Salmos para aprender a orar. Se você está aqui e você não sabe orar, Salmos está na Bíblia para nos ensinar a orar. Lá estão as nossas emoções, o nosso relacionamento com Deus, tudo foi dramatizado nos Salmos. Então leia Salmos para você aprender a orar. Segundo, aproxime de pessoas que podem te ensinar sobre ler a Bíblia mais e melhor. Aproxime de pessoas que podem te ajudar e te influenciar a ler a Bíblia e a orar. Isso não são coisas que nós aprendemos sozinhos, são coisas que nós aprendemos em comunidade. Prepare-se para melhor cultuar. Chegue mais cedo, leia um texto bíblico, ore, converse com as pessoas. Isso aqui que está acontecendo é o maior evento de domingo no mundo. Quantas igrejas estão reunidas em torno da palavra de Deus durante esse dia? Isso é por causa da dignidade de Jesus. Isso, eu sei que você está tentado a acordar amanhã e fazer muitas coisas. Talvez você vai pegar isso aqui, você tirou foto, você anotou e você quer colocar em prática. Mas o que nós queremos ensinar para você é que uma espiritualidade centrada em Jesus, eu sempre ilustro isso, dizendo que imagine que você acordou e você vai ao banheiro para lavar o seu rosto, escovar os seus dentes, pentear o seu cabelo, e quando você abre a torneira, não tem água. Você vai tomar o seu café, você chega na despensa e não tem nada para se alimentar. Você abre a geladeira e também não tem nada. Essa é uma espiritualidade centrada em nós. Mas a espiritualidade centrada em Jesus. Nós acordamos, lavamos o nosso rosto e quando a gente vai na direção da mesa, a mesa já está posta. Aquele café de um hotel, com diversidades, com qualidade. E lá está Jesus chamando você. Senta, vamos conversar. Eu quero te ouvir. Por isso, você só precisa parar e ficar a sós com Jesus. Eu quero que você feche seus olhos. Eu vou deixar alguns silêncios. Um silêncio por enquanto e você vai orar a Deus. Diante de tudo aquilo que você ouviu. Antes de pensar naquilo que você precisa praticar, você precisa primeiro confessar diante dele que você não tem orado, você não tem lido a Bíblia e talvez você tenha cultuado de forma negligente. Jesus está aqui e Ele quer se revelar a você. Se a leitura bíblica, a oração era um hábito e talvez durante o tempo você perdeu, Deus está te chamando de volta a amar a sua palavra e amar a oração, a passar horas orando, a se deleitar na presença dele. Mas isso só acontece num conceito de abundância, que é Jesus em nós. A mesa já está posta, tudo está lá para que eu e você desfrutemos. Jesus, obrigado porque o Senhor se revelou a nós. Obrigado porque o Senhor se permitiu ser conhecido. Obrigado porque é em Ti que nós encontramos tudo aquilo que precisamos. Obrigado porque o Senhor é a abundância em nós.
o Senhor habita em nós. E nós não vamos fazer o que precisamos fazer como uma obrigação, mas como um prazer, como um deleite, a fim de encontrar o Senhor, a fim de aumentar esse prazer, esse amor em Tua presença. Amanhã os desafios vão acontecer. A rotina insana, a correria, as responsabilidades. Mas não permita nos esquecer de que a melhor coisa é o nosso relacionamento com o Senhor. Por favor, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.